E aí, gente, bom dia, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo de avaliação do canal Barretos Cars, carro da vez, esse Onix Plus LTZ com câmbio automático. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo, e essa unidade está aqui na Bavep Chevrolet, nosso parceiro aí do canal. Vou começar a falar aqui sobre o farol do carro aqui na dianteira. Você vê que tem um farol bonito, bem desenhado na minha opinião, só que o farol é de parábola simples. Numa versão LTZ eu esperava assim, pelo menos uma parábola dupla aqui, ou então um projetor, né, para melhorar a direção e a força, então fica o ponto negativo aqui no farol. Eu esperava um farol principal um pouco melhor, mas como é uma versão LTZ, ele tem sim um farol de neblina, então fica o ponto positivo aqui por ter o farol de neblina, mas o ponto negativo no farol principal. Eu acho que deveria ter sim pelo menos uma parábola dupla. E outro belíssimo ponto positivo nesse carro, a gente fica aqui debaixo do capô, que é esse motor 1.0 turbo 3 cilindros que a Chevrolet colocou nesse carro e em outros carros também da linha. E só destacando, o carro tem sim a proteção de manta acústica. E esse motor aqui eu gosto bastante dele porque, na minha opinião, ele atende perfeitamente esse público. Ele tem uma boa potência, tanto de torque como de cavalos. Eu gosto do desempenho dele, ponto positivo. Gosto também da economia, algo muito importante para quem compra um carro da linha popular. Ele faz facilmente 10 km por litro, mesmo com o ar ligado e tendo um câmbio automático, então é um belo de um ponto positivo. E também a parte da manutenção, esse motor já está há alguns anos no mercado e a gente não tem notícia de grandes problemas, então fica o ponto positivo na parte da manutenção. O desempenho eu acho legal e também a economia, que é algo muito importante nesse nicho. Falar agora alguns pontos que eu gostei nesse carro, começar aqui na parte externa. Além do design, já é conhecido aí, na minha opinião é um carro bonito, bem desenhado, mas essa unidade aqui em específico tem um azul muito bonito na minha opinião. Ele é um azul um pouco mais escuro, não é tão claro, mas aqui debaixo do sol você vê facilmente a pigmentação dele, muito bonito, então fica o belo ponto positivo aí. Além de ser um carro bem desenhado, na minha opinião, com bom design, essa unidade aqui nesse azul está muito bonita. E aqui na lateral do carro, falar um ponto que eu gostei, que é a sua roda. Ela está toda no prata, do jeitinho que eu gosto, e essa aqui é no aro 16, o tamanho é 19555 aro 16, então ponto positivo no tamanho da roda. A geração anterior LTZ era aro 15, essa aqui já subiu para aro 16 e não atrapalhou o consumo, então ponto positivo. E também ponto positivo que está toda no prata, do jeitinho que eu gosto. Falar agora um ponto negativo nesse carro, fica aqui na roda traseira, que ele ainda utiliza o freio a tambor, não tem freio a disco aqui atrás, então fica o ponto negativo. Esse carro é 1.0 turbo, tem uma boa potência e, na minha opinião, já deveria ter sim o freio a disco aqui atrás, então fica o ponto negativo aí na parte da segurança. Começar a falar agora alguns pontos que eu gostei aqui em relação à traseira do carro. Começar aqui pela chave. Você vê que, além de ser uma chave presencial, vou mostrar o funcionamento para vocês, tem o tradicional destranca, tranca e abertura do porta-mala. Num carro sedã, esse botão aqui é muito importante, tanto lá na parte interna como aqui na chave, então já começa o ponto positivo aí. A chave te lembra sempre que é um sedã, então é importante ter essa função aqui. E aqui na traseira do carro, como você vê, tem o principal que eu mais cobro nos carros, que é o sensor de ré. Então, belo ponto positivo. Para entrar e sair você já tem a principal ajuda, na minha opinião. E também aqui, pouco acima do lugar da placa, tem também a câmera de ré. Então o kit aqui está completo, uma versão LTZ realmente completona, gostei disso aí. Ponto positivo no sensor de ré e também aqui na câmera. E falando mais um ponto positivo aqui na traseira do carro, claro, é um sedã, então o porta-mala dele é um belo de um ponto positivo, na minha opinião. Você vê que tem um ótimo tamanho. Eu tenho um Prisma em casa, que é a geração anterior, né? Então eu sei que o porta-mala aqui cabe bastante coisa, então belo ponto positivo. Acredito que a maioria das famílias brasileiras vão ter espaço de sobra aqui nesse porta-mala, então é um belo de um ponto positivo. É um carro sedã, né? Então tem que ter realmente um belo de um porta-mala na questão do tamanho. Agora falar um ponto que eu não gostei, eu realmente não entendo porque essa parte é mais pobre no sedã, já que o porta-mala é mais importante no sedã, que é a questão do acabamento. Aqui na tampa superior você vê que tem uma parte bem acabada, bem fechada aqui nesse feltro, nesse tecido aqui. Então aqui é um ponto positivo, mas tem um pedaço significativo aqui de lata aparecendo, já não gostei. Tem também a cordinha aqui dos fios, até na geração anterior ainda tem esses cabos aqui. Aí, além disso, você vê que tem também o pescoço de ganso, que ele desce, ó, e pode amassar as suas malas. É um ponto negativo aí, deveria ser escondido já numa geração nova. E aqui embaixo continua o ponto negativo aí, que eu cobro bastante do carro sedã, que no sedã o porta-mala é algo importante. Olha só o tanto de lata aparecendo, o mecanismo aqui do pescoço de ganso aparecendo também, então fica esse ponto negativo. Se é para economizar, então economiza no acabamento do porta-mala do hatch, porque não é algo muito importante. No sedã, o porta-mala é sim muito importante, então fica o ponto negativo aqui nessa questão do acabamento. E outro ponto positivo nesse carro, gente, é que a chave é presencial, você pode deixar ela no bolso. Chegando aqui perto da porta do motorista, você já vê o indicativo aqui na maçaneta, você pode dar um clique, fez o barulhinho, quer dizer que destrancou. Aí você pode entrar no carro e aqui no lugar da tradicional chave, ele tem sim o botão.
Deixa eu colocar aqui mais para baixo para ter uma visão melhor. Então, ele também dá partida no botão, além da chave presencial. Então, é só colocar o pé no freio e vir aqui no botão para dar partida. Pronto, agora o Onix Plus já está em funcionamento. Agora aqui na interna do carro a gente falar um ponto negativo na minha opinião, que é o acabamento. Eu sei que é um carro popular, mas não precisava ser tão popular assim no acabamento. Aqui é um plástico duro igual no resto do carro, mas tem só esse desenho aqui por cima, plástico duro também. E a porta é inteira de plástico duro, inteira mesmo. Até aqui, onde por exemplo na Tracker tem um leve bom acabamento, aqui também é plástico duro, só com esse desenho aqui, igual tem nessa parte aqui do painel. Então fica o ponto negativo. Acho que pelo menos aqui na porta deveria ter um bom acabamento igual tem na Tracker, e poderia estender aqui também para a parte do painel. Então fica esse ponto negativo. O Onix Plus aí, na minha opinião, tem um acabamento abaixo do esperado. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui na porta do Onix Plus. Começar nos vidros, claro, os 4 são elétricos e também os 4 são automáticos, como está escrito aí. É uma bela de uma função, eu gosto bastante do vidro automático, mas algumas marcas e modelos estão perdendo isso aqui. Então fica o ponto negativo aqui, eu gosto bastante quando o carro tem vidro automático, gostei disso. E também retrovisor elétrico. É uma versão LTZ, então faz sentido sim que tem retrovisor elétrico, belo ponto positivo. Então aqui na porta eu gostei desses dois, retrovisor elétrico e também os 4 vidros são automáticos. E outro ponto que eu gostei aqui na interna do Onix Plus, gente, é o espaço motorista. Você vê que a altura para minha cabeça sobra bastante coisa. Para a lateral também, não é um carro que te aperta. Você vê que eu estou um pouquinho abaixo aqui da linha da porta, então fica o ponto positivo. Até pessoas mais altas têm sim conforto ao dirigir o Onix Plus. Falar agora alguns pontos que eu gostei relacionados ao volante, começar aqui no acabamento dele. Você vê que ele é em couro, costurado, bem bonito e confortável também, ponto positivo nessa parte aqui do volante. Parte multifuncional, os dois lados ele é bem completo, desse lado aqui mais o controle de cruzeiro e outro aqui mais a parte da comunicação, a parte do som, então ponto positivo é na parte multifuncional. E também esse volante é escamoteável, ele tem a parte onde você desacopla bem aqui. Aí você pode ajustar facinho a altura e também profundidade do volante. Então, na minha opinião, é sim um volante muito bom. Como é um carro sedã, eu gosto bastante quando o carro tem aqui a abertura do porta-mala direto na parte interna, não precisando tirar a chave ou apertar na chave. Então, ponto positivo aqui nesse botão. É um carro sedã e isso aqui é muito importante na minha opinião. Subindo aqui um pouco, a multimídia do carro. Eu gosto bastante dela, você vê que tem um bom tamanho, bom design também. Boa parte é no touch, mas tem também aqui os botões físicos. Quem não acostumar com o touch tem a parte física. Eu gosto do som aqui dele, é um som bom na minha opinião, levando em conta que é um produto original de fábrica, então ponto positivo nisso aí. Mas fica o ponto negativo porque, como você vê aí, o carro tem até o Apple CarPlay, que é mais caro, e a comunicação com o OnStar, mas não tem Bluetooth. Devido ao problema da pandemia que a gente teve, né, até hoje tem alguns produtos em falta na linha de todas as marcas, e a Chevrolet até hoje está sofrendo com essa parte do Bluetooth. Então fica o ponto negativo. Na minha opinião é sim uma boa multimídia, mas o principal, que é o Bluetooth, esse carro aqui infelizmente não tem. E outro ponto que eu não gosto nesse carro, gente, é o serviço OnStar. Na verdade aí outros carros da Chevrolet também tem ele, né, e eu também não gosto. Para o cliente final ele não serve para muita coisa. Ele serve bastante para a seguradora, dizem que facilita o trabalho deles, mas para o cliente final, na verdade, chegou atrasado, porque hoje em dia um celular bem conectado na multimídia já faz tudo que você precisa, então fica esse ponto negativo aí. Uma saída para a Chevrolet seria deixar esse OnStar como opcional, como um acessório. Colocando ele no carro, só deixa o carro mais caro, infelizmente. E outro belíssimo ponto positivo nesse carro, a gente fazendo o par aí com o motor, é esse câmbio automático. Ele é de baixíssimo ruído, tanto na cidade como na rodovia, eu gostei bastante disso aí, ponto positivo. É também bem fácil de usar. E outro ponto importante na questão do câmbio automático no Brasil é o histórico dele. Ele já está aí há mais ou menos 3 anos no mercado brasileiro e a gente não tem histórico de problemas específico aqui no câmbio automático, então fica esse belo ponto positivo. Manutenção e também facilidade de usar e também o baixo ruído. E um pouco atrás aqui do câmbio automático, infelizmente ainda usa essa peça que é o freio de mão a cabo. Fica aqui o ponto negativo, na minha opinião no Brasil já deveria ter, com todo carro que é câmbio automático, o freio de mão eletrônico, é a modernidade, né? Infelizmente até hoje estão usando ainda o freio de mão a cabo, essa peça bem antiga, na minha opinião, não combina com o câmbio automático, então fica o ponto negativo. Tem sim aqui um belo de um câmbio automático, mas merecia para combinar com ele um freio de mão eletrônico. E continuando a falar aqui sobre o conforto do câmbio automático, aqui atrás ele tem sim um encosto de braço, mas é tudo no plástico duro. Se fosse uma versão LS ou LT eu até entenderia, por causa do custo, né? Mas é uma versão LTZ, então eu gostaria que sim, que tivesse pelo menos um tecido igual aqui do banco, já seria ótimo. Então fica o ponto negativo, ele tem sim o encosto aqui de braço, mas é tudo no plástico duro, não oferece tanto conforto assim. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui no banco de trás do Onix Plus.
Começar aqui na parte da cabeça, ele tem sim um encosto de cabeça para todo mundo, inclusive o central, que às vezes é esquecido, então ponto positivo nisso aí. E para o ocupante central também, não foi esquecido aqui embaixo, ele tem o cinto de 3 pontos também. Então o carro indo cheio tem sim o cinto de 3 pontos para todo mundo e também o encosto de cabeça, belos pontos positivos na parte da segurança. E também, para fechar com chave de ouro, o carro tem sim o ISOFIX. E sentado aqui no banco de trás do Onix Plus, mantive aqui o banco do motorista na minha posição. E o espaço para as pernas, na minha opinião, tá sim bom. Você vê que desse lado tem quase 3 dedos de espaço, do lado de cá quase 3 dedos também. Então fica o ponto positivo, o Onix Plus é um carro pequeno, mas tem sim espaço para as pernas até para pessoas mais altas. E continuando sentado aqui no banco de trás, como você vê, espaço para a cabeça infelizmente não tem quase nada. Aliás, aqui no final já está raspando na minha cabeça. Parte lateral também não tem muita coisa, eu estou bem acima aqui do desenho da porta, então fica o ponto negativo. Para as pernas sim, tem espaço até para pessoas mais altas, mas para a cabeça infelizmente não tem. E outro belíssimo ponto positivo nesse carro, a gente fica por conta aí da segurança, que é a quantidade de airbags que tem nesse carro. Tem o tradicional par aqui dianteiro, um no volante e um ali para o passageiro da frente. Tem também um par na coluna B, de um lado e de outro, já são 4 airbags. Apesar do banco ser em tecido, tem sim um par de airbags nele, então já são 6 airbags. E tem também mais um par aqui na coluna C. Então é um carro aí da linha popular, um carro pequeno que tem sim 8 airbags. Então, na minha opinião, é sim um belíssimo ponto positivo na parte da segurança. Eu gosto muito disso aí. E um ponto negativo aqui no banco de trás do Onix Plus, como você vê lá na frente tem sim a iluminação, que já é tradicional, né? Mas aqui atrás ele perdeu a iluminação do banco de trás. Você vê que tem o recorte aqui e não tem a luz, infelizmente. Então fica o ponto negativo. Um carro com interior mais escuro, ele fica assim com o visual mais pobre. Beleza, gente? Esse foi o vídeo avaliando esse Onix Plus LTZ. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passe o link para os seus amigos. Falou!